Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria, nós já finalizamos o conteúdo do nosso exercício avaliativo, né? Que, como eu já falei com vocês, vai valer a nota de teste. Já fizemos as atividades propostas no livro do módulo 3. Encerramos o módulo 3 na nossa aula da semana passada. E hoje vamos fazer um exercício de revisão no caderno. Então, para estudar para esse exercício avaliativo, podem refazer as atividades do módulo 3 desse capítulo, mais essa atividade de revisão. Que esse conteúdo já é um conteúdo que vocês viram no sexto ano. Nós relembramos agora, aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, falando mais aí algumas observações da relação entre volume e capacidade. Então, pega aí o caderno, coloca para mim, 3 de novembro, exercício de revisão. O nosso exercício avaliativo, eu vou estar colocando na plataforma hoje. Aí, assim que eu colocar, né, mais tarde, eu coloco de novo o conteúdo, até que dia vocês vão poder fazer esse exercício avaliativo. Lembrando que vai valer como nota de teste. Cada professor vai trabalhar de uma forma, né? E eu escolhi trabalhar com o exercício para que vocês possam praticar e treinar bastante o conteúdo, ok? Não deixem de fazer, vocês terão, acho que 10 dias aí pela frente para poder fazer, bastante tempo. Então, são 10 questões objetivas. Quando vocês forem fazer, estuda antes, né? Deixa um rascunho do lado para que vocês possam fazer os cálculos e assinalar a resposta correta, ok? Então, vamos lá, caderno de geometria. Vou colocar aqui no chat o exercício de revisão. Vou compartilhar a tela. Coloca a data de hoje. Só um minutinho. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa que você não tenha entendido, pode falar, tá? Que a aula de revisão é para isso. Na próxima aula, nós já vamos, de geometria, né? Nós vamos utilizar o módulo 4 com o conteúdo formas circulares, falando de círculo e circunferência, que será o conteúdo da nossa última avaliação bimestral, tá? Que será lá para o início de dezembro. Então, agora, nós vamos utilizar o caderno de geometria, coloca a data de hoje, exercício de revisão, para que a gente possa praticar, fixar o conteúdo, para que vocês possam fazer o exercício avaliativo, que eu vou colocar mais tarde. Aí vocês podem fazer a partir de amanhã, não tem problema, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui o livro, a atividade do caderno para vocês. Já vai organizando o material, coloca a data. Tá aparecendo aí na tela para vocês, né? Sim. Vamos copiar aí o número 1 e o 2. Deixa 3 linhas, tá bom, né? Para que a gente possa fazer. Número 1 é o volume de um paralelepípedo. E na número 2 é o volume de um cubo. Professora, quantas linhas em cada? 3 linhas, tá bom. 2 minutinhos aí para copiar o número 1 e o número 2. Lembrando, o exercício de fixação de geometria, matemática, nós já fizemos as atividades. Se eu não me engano, eu vou passar só mais uma sobre inequações, né? Vamos lá.
2 minutinhos aí para copiar o número 1 e o número 2, deixando 3 linhas. Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. Pegar aí o caderno de geometria para que a gente possa fazer o exercício de revisão. Um minutinho para terminar de copiar, deixando 3 linhas, número 1 e o número 2. Bem, na número 1, qual é o volume de um paralelepípedo? O volume do paralelepípedo, como já havíamos falado, né, várias vezes, ele consiste na multiplicação das 3 dimensões. Então, nós vamos fazer aqui, gente, ó, 30 vezes 18 vezes 12. Nós vamos multiplicar as dimensões, mas antes, né, a gente precisa verificar se essas dimensões estão na mesma grandeza de medida. Aqui as 3 estão em metros. Caso alguma medida esteja em unidade diferente, por exemplo, uma esteja em metro, outra em centímetros, nós temos que transformar as medidas da mesma unidade para depois multiplicar. Como aqui todos eram metros, né? Então é só fazer 30 vezes 18 vezes 12. E na número 2 é o volume do cubo. O volume do cubo é a mesma coisa que a aresta. Deixa eu só botar o V aqui do volume. Né? O volume do cubo, como a aresta ela tem a mesma medida, né, em todo o cubo, então o volume do cubo é igual a aresta elevado a 3, então 2,7 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2,7 vezes 2,7. 3 minutinhos para poder fazer o cálculo da número 1 e número 2. Mais uma vez, para quem chegou agora, nós estamos fazendo atividade de revisão de geometria. Unidades de volume e capacidade, que é o conteúdo do nosso exercício avaliativo, que vocês vão poder fazer a partir de amanhã. Então, nós vamos, na número 1, como é o volume do paralelepípedo, multiplicar as 3 dimensões, e na número 2, o volume do cubo. Como o cubo, todas as arestas têm a mesma medida, nós vamos fazer 2,7 vezes 3. 2 minutinhos aí para poder achar o resultado, para que a gente possa fazer o número 3 e o número 4.
Foi? A número 1, qual foi a resposta encontrada? Vou aguardar alguém aí me dizer. 30 vezes 18 vezes 12. Quanto que deu o volume desse paralelepípedo? Hein, gente? Tô aguardando aí. 30 vezes 18 vezes 12 dá quanto? Só um minutinho, tem alguém tentando entrar aqui na sala. Já foi, né? Bom dia para quem chegou agora. Estamos no nosso exercício de revisão de geometria, no caderno, com o conteúdo do exercício avaliativo que vocês vão poder fazer a partir de amanhã, tá? Vou colocar hoje na plataforma. Número 1, multiplicando as três dimensões, nós temos 6.480 metros cúbicos, tá? Toda vez que a gente determinar o volume e a capacidade, a unidade padrão é o metro cúbico. Na número 2, como era volume do cubo, 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7. Alguém gostaria de falar o resultado? Fica 19,683 metros cúbicos também, tá? Porque as nossas medidas estão em metros. Então, para quem chegou agora, 2 minutinhos aí para poder copiar, ou tira print para não ficar atrasado. O pessoal aí vai copiar o número 3 e o número 4 para que a gente possa fazer. Deixando aí 3 linhas em cada alternativa. Professora, rapidinho. Tem como eu subir só pra me ver o número? Professora, eu não terminei de copiar. Sim, vou aguardar aqui mais uns minutinhos. Quem já copiou pode ir copiando e fazendo o número 3. Um minutinho para terminar de copiar, para que a gente possa fazer o número 3. Eu acho que pode ir. Vamos lá, o número 3 e o número 4. Deixa 3 linhas aí, já já eu vou explicar como que nós vamos fazer, tá?
Vamos lá. Quem entrou agora, nós estamos utilizando o caderno de geometria com exercício de revisão. Aí você pode copiar o número 3 como se fosse o 1 e o 2, o 3 e o 4 como se fosse o 1 e o 2, depois você pega o início com alguém. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar para eu poder explicar. Vamos lá, número 3, eu vou explicar aqui. Uma piscina tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,50 metros de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina? Então, primeiro eu vou calcular o volume. O volume 10 vezes 7 vezes 2,50. Depois que a gente calcular o volume, nós vamos transformar o metro cúbico em litros, para a gente saber quantos litros de água são necessários para encher totalmente a piscina. Número 4, a caixa d'água de uma casa tem a forma de um cubo de aresta 1,2 metros e está totalmente cheia. Supondo que nessa casa o consumo diário de água seja de 432 litros aproximadamente. Quantos dias serão necessários para esvaziar totalmente a caixa d'água? Primeiro, nós vamos calcular o volume dessa caixa d'água, 1,2 ao cubo. Depois que a gente souber o volume, nós vamos transformar em litros para saber quantos litros cabem nessa caixa d'água. 2 minutinhos aí para que você possa fazer o cálculo da número 3 e da número 4. Depois nós vamos transformar em litros e responder a pergunta. Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá. Aqui fazendo 10 vezes 7 vezes 2,5. Fica quanto? Alguém gostaria de falar a resposta? 10 vezes 7 vezes 2,5. Fica 175 metros cúbicos. Porém, nós queremos saber, né, quantos litros de água são necessários.
Então, nós vamos fazer 175 vezes 1.000. De metro cúbico para litros, a gente sempre multiplica por 1.000. Então, 175.000 litros de água. Vou colocar de vermelho, né? Porque é a resposta. Toda vez que você quiser transformar metros cúbicos em litros, é só multiplicar por 1.000, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aqui nós vamos fazer 1,2 elevado a 3. Alguém tem a resposta? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vai ficar 1,728 metros cúbicos. Como eu quero saber os litros, né? Nós vamos multiplicar por 1.000. 1,728 vezes 1.000 fica 1.728 litros. Supondo que nessa casa o consumo diário seja de 432 litros, aproximadamente, quantos dias serão necessários para esvaziar totalmente a caixa d'água? Então, nós vamos pegar esse resultado e vamos dividir pelo consumo diário, 432. Então, vou botar aqui, ó, a resposta mesmo, 1.728 litros, dividido pelo consumo diário, 432. Então, nós temos aí 4 dias. Em 4 dias, nós vamos esvaziar totalmente a caixa d'água. Então, aqui eu vou colocar de azul, que foi o cálculo, né, que nós utilizamos para saber quantos litros cabem nessa caixa d'água. E aqui a nossa resposta. 4 dias, eu peguei o total de litros da caixa d'água e dividi pelo consumo diário. Então, em 4 dias, nós conseguimos esvaziar totalmente a caixa d'água. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer o número 5 e o número 6. Tem alguém que chegou depois do horário, né, e está perdido, não copiou? Que aí eu espero um pouquinho, que nós temos tempo. Francis, Oi, pode falar. Iaco pediu para você voltar no número 3 para ele tirar print. Só o número 3. Ah, não sei, ele botou para voltar no número 3 para ele tirar print e copiar. Tá, ó, tô colocando aqui, que aí dá para você visualizar do 1 ao 3. Assim dá para visualizar o número 1 ao 3.
Foi? Vamos lá para o nosso número 5 e 6. 2 minutinhos aí para poder copiar. Francis, eu ainda tô no 4. Pode voltar, por favor? Aham. A resposta ou a pergunta também? Deixa assim, tá? 1 minutinho aí para copiar, para a gente poder fazer o número 5 e o número 6. Foi? Vamos lá agora. Peraí, rapidinho. Ok. Minutinho que eu acho que tem alguém tentando entrar aqui na sala. Acho que já entrou, né? Não. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos Bom dia, utilizando professora. o caderno, tá? Só um minutinho aí, nós estamos utilizando o caderno de geometria. Já fizemos, né, a explicação e a correção até o número 4 do exercício de revisão. Vamos agora fazer o número 5 e o número 6. Um minutinho aí, podemos? Pode. 3 minutinhos aí para copiar o número 5 e o 6, para que eu possa explicar e a gente fazer. Quem chegou agora pode copiar como número 1 e depois pega o restante. Vamos lá, copiando.
Vamos lá. Deixando também 3 linhas. Um minutinho aí para terminar de copiar, que eu já vou explicar. Número 5. Devem ser distribuídos 40 litros de certa substância líquida em frascos de 50 centímetros cúbicos cada um. Quantos frascos serão necessários? Só um minutinho, porque eu acho que tem alguém tentando entrar na sala. Júlia. Bom dia. Nós estamos utilizando o caderno de geometria, tá? Já estamos aí no número 5 e 6 da nossa revisão para o exercício avaliativo que vocês vão poder fazer a partir de amanhã. Então, pode colocar a data de hoje, escrever exercício de fixação. Aí copio o número 5 e o 6, como se fosse o 1 e o 2, e depois eu vou dar um tempinho para que possa tirar print aí para poder fazer, tá? Então, aqui no número 5, nós temos 4 litros em um frasco de 50 centímetros cúbicos. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos transformar, nós já estudamos que o milímetro, ele corresponde ao centímetro cúbico. Então, nós vamos transformar 400 ml, 400 litros, vezes 1.000, né? Para a gente transformar em mililitros. Então, eu tenho 400.000 ml, que nós vamos dividir esse valor por 50. Por que nós tivemos que transformar os litros em ml? Porque o nosso frasco, ele está em centímetro cúbico. E nós sabemos que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, eu peguei o 400 litros, transformei em mililitros para poder dividir aqui por 50 para verificar quantos frascos são necessários. 2 minutinhos aí para que você possa fazer a número 5. Vamos lá, alguém já tem a resposta? Quantos frascos serão necessários? Podemos cortar o 0 ali. Aí vai ficar 40.000, né? Dividido por 5. Serão necessários 8.000 frascos.
50 centímetros cúbicos cada um. Ok? Um minutinho aí para copiar, para que a gente possa fazer o número 6. Bom dia, Lohan. Nós estamos utilizando o caderno de geometria, tá? Já estamos iniciando o número 6. Então, você pode copiar o número 5 como se fosse o número 1. Só um minutinho. E o número 6 como se fosse o número 2. Depois você pega o restante com alguém, tá? Vamos lá. Número 6. Todo mundo já copiou o número 5? Porque eu preciso colocar aqui na outra página para que a gente possa fazer o número 6. Todo mundo já copiou o número 5, a pergunta e a resposta? Vamos lá, todo mundo já copiou? Então, vou botar o número 6 aqui para baixo. Eita. Número 6 para outra página, para a gente poder fazer. O volume interno de um reservatório de gasolina é de 7 milhões e 500 mil centímetros cúbicos. Quantos litros de gasolina cabem nesse reservatório? Então, de centímetros cúbicos, para a gente transformar em litros, é só a gente dividir por 1.000. 7 milhões e 500 mil dividido por 1.000. Porque é só eu transformar o centímetro cúbico em decímetro cúbico, só andar 3 casinhas para frente. Quando eu ando 3 casinhas para frente, quer dizer que eu dividi por 1.000. Então, ó, 2 minutinhos aí para poder fazer, para a gente responder quantos litros de gasolina cabem nesse reservatório. Vamos lá, dividindo ali, na verdade, quando a gente divide, né, por 10, 100, 1.000, a gente pode cortar apenas o zero. Então, fica 7.500 litros. Vamos lá, um minutinho aí para copiar a correção. E também a número 7, para que eu possa explicar, para que a gente possa fazer, tá? 2 minutinhos aí.
Vamos lá, 3 minutinhos para copiar o número 7, que eu já vou explicar para a gente fazer. Foi um minutinho para terminar de copiar o número 7. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com 5 metros de comprimento, 1,20 metros de largura e 1,20 metros de altura. O reservatório está totalmente cheio de água. Por efeito de evaporação, o nível da água baixou 5 centímetros. Quantos litros de água restaram após a evaporação? Então, primeiro, eu vou multiplicar, né, o volume desse paralelepípedo, tá? Então, 5 vezes 1,20 vezes 1,20. Vamos saber o volume desse reservatório. Depois nós vamos multiplicar por 1.000 para saber quantos litros de água cabem nesse reservatório. Aqui, centímetros cúbicos, tá? Vamos lá, 3 minutinhos para copiar para que a gente possa fazer. Já pode ir fazendo o volume. Depois que você determinar o volume do reservatório, nós já podemos multiplicar por 1.000 para saber quantos litros cabem nesse reservatório aí. Essa é a última atividade, mas aí depois eu vou botar algumas observações que eu já coloquei no livro, mas aí a gente vai falar de novo para que fique fixado no caderno para quando vocês estudarem não esquecerem. Vamos lá.
Alguém já tem aí a resposta do volume desse reservatório? 5 vezes 1,20 vezes 1,20. Alguém gostaria de falar? Antes da correção, alguém tem alguma dúvida? Já estamos finalizando aí nossa atividade de revisão. Nada, todo mundo já entendeu como se calcula o volume, a relação entre volume e capacidade. Ok, então eu tenho aqui 7,2 metros cúbicos, né? Como eu quero saber quantos litros de água, né, cabe nesse reservatório, nós vamos multiplicar o 7,2 vezes 1.000. Então, nós já temos uma casa, vai ficar 7.200 litros. Como baixou apenas 5 centímetros cúbicos, 5 centímetros cúbicos corresponde, né, a 0,05 litros. Então, como resposta, 7.200 litros menos 0,05. Vamos saber agora quantos litros tem nesse reservatório. 7.200 menos 0,05. Aproximadamente, né? Nós vamos botar aqui 7.199,995 litros. Então, aqui eu vou deixar de azul, que é o cálculo. Calculei o volume. Aí o volume eu multipliquei por 1.000, 7.200 litros que cabem nesse reservatório. Por efeito de evaporação, o nível da água baixou. Então, se baixou, perdeu, né? 5 centímetros cúbicos. 5 centímetros cúbicos equivale a 0,005 litros. Só dividir por 1.000, né? Para transformar aí em litros. Aí eu peguei o quanto o reservatório tem a capacidade, menos o que ele perdeu. 2 minutinhos aí para poder copiar. As observações eu vou colocar aqui de verde. As observações importantes para que você possa estudar. Sobre esse... Professor, Oi. Pode falar. você pode subir rapidinho, por favor, que eu parei a evaporação? Aham, só um minutinho. 1.000 litros, 1 litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E 1 centímetro cúbico, vou botar aqui do lado, né? Para não cuidar tanto espaço, só um minutinho. 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, o número 7 está aí com as suas observações e respostas. Um minutinho para terminar de copiar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem não conseguiu copiar toda a atividade de revisão, né? Assim que terminar o horário, você assiste lá na nossa plataforma o link, né, da nossa aula de hoje. Aí você vai ter o início, o que foi falado no começo da aula e o restante das atividades com explicação e correção, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.
Na nossa próxima aula de matemática, nós vamos fazer um exercício de revisão sobre inequações. Sobre o conteúdo sistemas, nós já fizemos 2 atividades. Eu vou estar colocando hoje na plataforma, vocês terão aí de 10 a 15 dias para poder fazer as atividades a partir de amanhã, tá bom? Tanto matemática quanto geometria. Beijinhos, até a próxima aula. Vou interromper aqui, tá? Copiei as observações para você não esquecer. Vou interromper.